Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Provérbios 19. Mais vale um pobre que caminha na integridade que um insensato com lábios mentirosos. Sem a ciência, nem mesmo o zelo é bom. Quem precipita seus passos, desvia-se. A loucura de um homem o leva a um mau caminho. É contra o Senhor que seu coração se irrita. A riqueza aumenta o número de amigos. O pobre é abandonado pelo seu único companheiro. O falso testemunho não fica sem castigo. O que profere mentira não escapará. O homem generoso possui muitos lisonjeiros. Todos se tornam amigos de quem dá. Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quanto mais seus amigos não hão de se afastar dele. Está em busca de palavras, mas não terá nada. Quem adquire o bom senso ama sua alma. O que observa a prudência encontra a felicidade. O falso testemunho não fica impune. O que profere mentira perecerá. Não convém ao insensato viver entre delícias, muito menos ainda a um escravo dominar os chefes. Um homem sábio sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Cólera de rei, rugido de leão, favor de rei, orvalho sobre a erva. Um filho insensato é a desgraça de seu pai. A mulher intrigante é uma goteira inesgotável. Casas e bens são herança dos pais, mas uma mulher sensata é um dom de Deus. A preguiça cai no torpor, a alma indolente terá fome. O que observa o preceito guarda sua vida. Quem descuida de seu proceder morrerá. Quem se apieda do pobre empresta ao Senhor, que restituirá o benefício. Corrige teu filho enquanto há esperança, mas não te enfureças até fazê-lo perecer. O homem iracundo sofrerá um castigo. Se o libertares, aumentarás a sua pena. Ouve os conselhos, aceita a instrução, tu serás sábio para o futuro. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. O encanto de um homem é a sua caridade. Mais vale o pobre que o mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. O que possui é saciado. Passará a noite sem visita da desgraça. O preguiçoso põe sua mão no prato e nem sequer a leva à boca. Castiga o zombador e o simples se tornará sábio. Repreende o homem sensato e ele compreenderá por quê. Quem maltrata seu pai, quem expulsa sua mãe, é um filho infame, do qual todos se envergonham. Cessa, meu filho, de ouvir as advertências, e isso servirá para te afastares da sabedoria. O testemunho falso zomba da justiça. A boca dos ímpios devora a iniquidade. As varas estão preparadas para os insolentes e os golpes para o dorso dos insensatos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Provérbios, cada minuto ele nos surpreende, não é verdade? Bom, vamos lá. Mais vale um pobre que caminha na integridade que um insensato com lábios mentirosos.
O Provérbios ele vai repetir muito esta palavra mentira, lábios mentirosos, integridade, para gravar no nosso coração. Uma coisa quando a gente a proclama várias vezes, a gente está dando espaço para ela ser gestada, gerada dentro do nosso ser. Então, mais vale um pobre que caminha na integridade que um insensato com lábios mentirosos. Como Deus abomina a mentira. Sem a ciência, nem mesmo o zelo é bom. Veja só, se nós não temos a ciência divina, o próprio Deus está dizendo que nem o zelo é bom. Quem precipita seus passos, desvia-se. O que significa isso? Né? Tem muitas pessoas que querem, aquilo que eu já falei aqui várias vezes, quer construir uma empresa, quer realizar um casamento, mas não reza em cima do seu projeto, não tem escuta de Deus naquilo que vai fazer, não tem os sinais do Espírito Santo para saber se está na direção certa ou não. E por isso, quem precipita seus passos, desvia-se. Quer dizer, acaba criando um caminho que não condiz com o caminho da felicidade. É uma pessoa que não dá tempo para nascer aquela semente, não rega. Uma semente que você planta, você não tem como dizer para ela, amanhã você tem que estar grande, amanhã você tem que estar produzindo. Não, é o tempo. Vai depender da chuva, vai depender da noite, vai depender do sol, vai depender dos cuidados para ela desenvolver e para ela produzir os bons frutos. Então, tudo na vida, quando é feito dentro desta dimensão, a gente colhe muito. A loucura de um homem o leva a um caminho e é contra o Senhor que seu coração se irrita. Provérbios usa muito a palavra louco, loucura. Bem, quando a gente sabe que uma pessoa está louca, quando a gente usa esta palavra, olha, a pessoa ela está apresentando sinais de loucura. A gente está dizendo que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher está com um comportamento ou um raciocínio que denota alterações patológicas das faculdades mentais. Então, toda vez que a gente diz, né, que a pessoa está louca, a gente está falando isso. Agora, Deus, ele usa tanto esta palavra, né? A loucura de um homem o leva a um mau caminho. Que significa o quê? Essa loucura significa praticamente a mesma coisa, né? Que o juízo dele, a razão dele não condiz com a verdade da palavra de Deus. Há um desvio daquilo que Deus quer. Então, quando a gente age assim, a gente também está tendo comportamentos espirituais que não condiz com a verdade da palavra. E por isso, não tem como dar certo. As coisas vão perecer, com certeza. A riqueza, o Senhor está dizendo que vai aumentar o número de amigos. E como aumenta? Muitas vezes o pobre é abandonado até pelo seu único companheiro. Como é difícil isso, né? Essa desigualdade no mundo. Eu sempre, nas minhas orações, eu sempre peço ao Espírito Santo pelos pobres. Hoje está muito frio aqui no sul. Está um frio que chega a doer os ossos. E a minha maior dor é porque eu vou ter, claro, uma cama quentinha para dormir, eu tenho uma brusa, mas quantas pessoas de idade, quantas pessoas que estão agora nas calçadas, quantas pessoas que vão morrer de frio. E quantas pessoas que têm tanto dinheiro. Se fosse para contar quantas pessoas ricas no mundo e quantos que não têm nada. Então, sempre quando eu estou orando, eu fico pensando e rezando. Deus permite que alguns
tenha muito e outros tenha praticamente nada. Deus permite isso, primeiro, para treinar a caridade, para que o homem aprenda a amar o seu irmão de verdade, a doar daquilo que tem com tanta generosidade. Se cada um, eu vejo as igrejas às vezes fazendo, né, o Padre Reginaldo fazendo aí uma arrecadação de cobertores para dar para as pessoas que não têm, para as pessoas pobres. E às vezes a gente tem tantos no nosso guarda-roupa que nem usa, né? Já dizia um santo que aquilo que a gente tem mais de um ano no guarda-roupa, seja de calçado, de roupas, e a gente não usa, a gente está roubando dos pobres. Então, o falso testemunho não fica sem castigo. Não fica. Eu não posso ser um falso testemunho. Eu preciso ser um testemunho de verdade. Então, é fácil às vezes a gente olhar para a gente e reclamar. O difícil é a gente louvar a Deus por aquilo que temos, por aquilo que Ele nos deu e ainda ajudar o próximo. Nesta pandemia, eu vi muitas pessoas pobres que não tinham condições para nada, saindo nas ruas, sendo ousadas, levando comida para os pobres, levando agasalho para os pobres. Eu vi muitas pessoas fazendo a verdadeira obra de caridade como Cristo ensina. Mas muitos nesta pandemia que não usou do desapego para ajudar o seu irmão. Muitos estão passando fome porque muitos têm muito. E quando você vai falar alguma coisa, ele diz: o dinheiro é meu, eu trabalhei e eu faço o que eu quero. Primeiro que o dinheiro não vem do ser humano. Se Deus permite que o dinheiro chegue até você, é tudo permissão de Deus. O ser humano não seria capaz de criar o dinheiro, de ter que pagar as contas com esse dinheiro, de comprar uma casa com esse dinheiro, se essa inteligência, essa ciência não viesse do céu. Deus deu a inteligência, o entendimento, Deus deu a vocação de uma pessoa fazer medicina, deu condições para usar em favor do próprio irmão. Mas a gente vê nesta pandemia também a falta de generosidade de muitos. E Deus vai nos cobrar. Eu me incluo nisso. Deus vai nos cobrar por aquilo que Ele nos deu a mais para ser doado e nós retemos para nós. Nós não tivemos um coração que pudesse doar daquilo que o Senhor nos deu. O falso testemunho não ficará sem castigo. O que profere mentira não escapará. O homem generoso possui muitos lisonjeiros. Todos se tornam amigos de quem dá. Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quanto mais seus amigos não hão de se afastar dele, está em busca de palavras, mas não terá nada. Quem adquire bom senso ama sua alma. O que observa a prudência encontra a felicidade. Bom, eu preciso então, nessa palavra, o Senhor está me dizendo o quê? Que as minhas ações mostrem a minha integridade para o mundo. Que as minhas atitudes seja o evangelho pregado para todos. Quem adquire bom senso ama sua alma. O que observa a prudência encontra a felicidade. Então, o bom senso é um sinal que eu amo a minha alma. Se eu sou uma mulher prudente, eu me encontro com a felicidade. O falso testemunho não fica impune. Mais uma vez, o Senhor vem dizer, e já disse lá no versículo 5, que o falso testemunho não fica sem castigo. Mais uma vez ele vem para gravar mesmo no nosso coração. O falso testemunho não fica impune. O que profere mentira perecerá. De novo o Senhor vem dizer.
Não convém ao insensato viver entre delícias, muito menos ainda a um escravo dominar os chefes. Insensatos. Como que a palavra de Deus usa tanto esta palavra? Insensato significa atos contrários do bom senso, né? Então, eu não posso deixar que os meus atos, elas vão contra tudo isso que Deus está falando. Então, eu preciso, então, viver uma vida de bênção. Um homem sábio sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Cólera de rei, ungido de leão, favor de rei, orvalho sobre a erva. Um filho insensato é a desgraça de seu pai. Aqui está, insensato. Pai ensina tudo para ele como ele deve fazer. Os atos dele é contrário a todo o aprendizado do pai. Então é ser insensato. Não podemos, né, ser insensato. Cuidado também, né? Nós precisamos também entender. Não podemos ser uma pessoa cheia desta cólera, né? A cólera, ela é uma raiz do mal dentro do nosso ser, a ira, né? Nós temos que renunciar este caminho de cólera, de ira. Nós precisamos aprender a viver uma vida de tranquilidade, de serenidade. Deus também, ele vem nos ensinar a ter as riquezas de forma justa. De que forma eu tenho que adquirir os meus bens? Primeiro, sem sonegar impostos, sem usar, né, do roubo da boa vontade dos meus funcionários, ou eu, como funcionário, roubo da bondade do meu patrão. Então, eu preciso também entender que eu preciso devolver o meu dízimo para a igreja, dar as ofertas, fazer caridade ao meu próximo. Quanto mais eu tenho atitudes assim, mais aumenta a graça material e espiritual na minha vida. Então, eu preciso entender, né? A mulher intrigante é uma goteira inesgotável. Como Deus tem falado para a vida da mulher, né? Quantas mulheres intrigantes? São muitas. Então, é uma goteira inesgotável. Casas e bens são a herança dos pais, mas uma mulher sensata é um dom de Deus. Olha que lindo. Como Deus elogia a mulher sensata, a mulher virtuosa. É um dom de Deus, a sensatez. Como é bonito quando a gente encontra com uma mulher sensata, uma mulher educada, uma mulher silenciosa como Nossa Senhora, uma mulher amorosa, uma mulher trabalhadeira. Então, a preguiça cai no torpor, a alma indolente terá fome. O que observa o preceito guarda sua vida, quem descuida de seu proceder morrerá. Então, eu tenho que cuidar o tempo todo da minha vida, daquilo que eu faço, e entender que a preguiça é um caminho que vai me levar para a morte, vai me levar para a fome. Então, eu não posso viver uma vida de preguiça. Por isso, a preguiça é um pecado capital. Eu tenho que renunciar à preguiça. Quem se apieda do pobre empresta ao Senhor. Que lindo isso, né? Se eu tenho piedade do pobre, se eu tenho compaixão do pobre, se eu rezo pelo pobre, então empresta ao Senhor. É um empréstimo que eu estou fazendo para o Senhor. E Ele vai restituir em benefícios. Tem muitas vidas que não têm prosperidade material porque falta atitudes verdadeiras. Atitude de cristão.
Corrige teu filho enquanto há esperança. Ah, isso aqui é importantíssimo. Correção do filho enquanto ele é pequeno. Enquanto há esperança, porque enquanto ele é pequeno é mais fácil. Depois que ele cresce, fica tudo mais difícil, porque ele forma as próprias decisões dele. A razão dele, às vezes, é que conduz a via do caminho dele. Então, corrige teu filho enquanto é pequeno, enquanto há esperança. Mas não te enfureças até fazê-lo perecer. É educar com amor, né? Não é com grito, não é com raiva, porque isso só vai provocar a um caminho pior. O homem iracundo sofrerá um castigo, e o libertareis. Aumentarás a sua pena. Aliás, se o libertares, aumentará a sua pena. Então, o que é um homem iracundo? Iracundo significa um homem irado, cheio de cólera, furioso. Esse é um homem iracundo. Não podemos viver uma vida assim. Ouve os conselhos, aceita a instrução, tu serás sábio para o futuro. Então, ouve, meu filho, os conselhos, aceita a instrução que Deus está nos dando e tu serás sábio para o futuro. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Isso é verdade. Ninguém nunca vai mudar a natureza de Deus. Ele é santo, ele é amor e ele é Deus, ele é Pai. Agora, Deus precisa mudar a nossa natureza, né? Porque há muitos planos no nosso coração, mas o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Só isso, não tem outro caminho. O encanto de um homem é a sua caridade, olha que bonito. O encanto de um homem é a sua caridade, mas vale o pobre que o mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. O que possui é saciado. Passará a noite sem a visita da desgraça. Como é bom, né? Esse temor ao Senhor é fazer as coisas que Ele nos pede com alegria. Vamos passar uma noite sem ter a visita do mal, da desgraça. O preguiçoso põe sua mão no prato e nem sequer a leva à boca. Castiga o zombador e o simples se tornará sábio. Repreende o homem sensato e ele compreenderá por quê. Claro, o homem sensato, quando tem uma correção, ele já compreende. Ele já é capaz de assumir aquilo para a vida dele. Então, ele não reclama. Ele sabe que Deus está educando ele. E ele louva o Senhor por isso, mesmo que Deus usa de alguém. Quem maltrata seu pai, quem expulsa sua mãe é um filho infame, do qual todos se envergonham. É verdade. Ele está lá em Eclesiástico, capítulo 3, né? Cuidado, temos que tratar bem nossos pais. É um acúmulo de riqueza. Cessa, meu filho, de ouvir as advertências, e isso servirá para te afastares da sabedoria. O testemunho falso zomba da justiça. Mais uma vez ele vem falar do testemunho falso. A boca dos ímpios devora a iniquidade. As varas estão preparadas para os insolentes e os golpes para o dorso dos insensatos. Esta vara de Deus deve custar muito, deve doer muito, com certeza, né? Então, eu preciso, depois vocês vão meditar Mateus 25, 31 a 46, e vai entender, né? Nós precisamos desta integridade, desta ousadia de obedecer à voz de Deus, sem ficar reclamando, sabendo que este é o caminho perfeito, este é o caminho que faz a gente acumular as riquezas do céu e também aumentar as riquezas da terra. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e atribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos, São José. São José, valei-nos. 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 Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.